Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa obra que, na verdade, não é bem um livro, é mais uma conversa viva. A gente está falando de Por uma Pedagogia da Pergunta, um diálogo gravado entre dois amigos e pensadores lendários, Paulo Freire e Antônio Faundes. E essa citação, olha, já prepara o terreno perfeitamente. Eles estão quebrando com aquela tradição do intelectual solitário, sabe? Aquele que fica trancado no escritório. Aqui não. Eles criam algo juntos, por meio da conversa, da partilha de experiências. É um convite para a gente pensar junto. O ponto de partida para essa conversa toda tão profunda é um desafio enorme que os dois enfrentaram, o exílio. Uma crise pessoal, intelectual, daquelas avassaladoras, mas que, paradoxalmente, virou o catalisador para as ideias mais poderosas deles. Freire e Faundes usam essa linguagem forte para descrever o que sentiram. Porque o exílio não é só estar longe de casa, né? É ter a própria história interrompida, como se um caminho fosse cortado de repente. É a sensação de viver uma vida que parece emprestada. É desorientador, mas ao mesmo tempo força uma forma completamente nova de enxergar o mundo. E essa imagem aqui ilustra muito bem essa tensão constante que um exilado vive. De um lado está o contexto de origem, onde estão as raízes, a história, a identidade. Do outro, o contexto de empréstimo, que é uma realidade nova e que gera um conflito o tempo todo. É nesse espaço aí, nesse meio de campo tenso, que a reflexão deles floresce. Essa frase, que o Freire cita, resume tudo. Ela captura esse sentimento de não pertencer, de estar sem raízes. E é exatamente nesse lugar de desconforto, nessa tal realidade emprestada, que o exílio acaba se transformando num laboratório para forjar ideias novas. Agora a gente vai ver como essa experiência de ser um estrangeiro acaba forçando uma consciência crítica nova sobre as coisas do dia a dia, aquilo que os autores chamam de cotidianeidade. E essa história da vida do Freire é ótima porque torna essa ideia de diferença cultural algo bem concreto. Um simples gesto, que no Brasil não quer dizer nada, no Chile era uma ofensa grave. A lição foi ali, na hora, e muito profunda. Não dá para julgar culturas como melhores ou piores. Elas são apenas diferentes. O exílio, então, força uma jornada intelectual e emocional. Começa com o choque da diferença, aí passa pelo desconforto, exige que se aprenda a tolerar e, por fim, leva a uma compreensão crítica. Com certeza não é um processo fácil, mas é transformador. E aqui a palavra tolerância ganha um significado totalmente novo. O ponto crucial é este. Não se trata de uma aceitação passiva, de jeito nenhum. Para Freire, tolerância é uma virtude revolucionária. É a capacidade de coexistir com quem é diferente para assim poder lutar contra aquilo que é verdadeiramente oposto, o antagônico. Bom, este é o clímax da nossa análise. É aqui que aquela experiência desorientadora do exílio se conecta de forma direta com a filosofia educacional, que é o centro do pensamento dos autores. É a grande virada da história. A ruptura do exílio, que bota em xeque tudo o que a gente considerava como certo, leva a uma revelação fundamental sobre a educação. O verdadeiro conhecimento não vem de respostas prontas. Essa comparação aqui deixa o argumento central muito claro. De um lado, a gente tem a pedagogia da resposta, que Freire critica por ser autoritária, burocrática, porque ela simplesmente mata a curiosidade. Do outro, a pedagogia da pergunta, criativa, democrática e que celebra a curiosidade como o verdadeiro motor do conhecimento. Essa frase memorável resume a filosofia inteira. É o núcleo, a essência potente do pensamento deles. A pergunta não é um problema, ela é a origem de tudo. Essa metáfora do Freire é bem provocadora e é de propósito. Ela quer destacar o dano que os métodos de ensino tradicionais causam ao silenciar a curiosidade natural das pessoas, ao dar respostas prontas para perguntas que o estudante nunca nem teve a chance de fazer. E essa é a questão de fundo que esse diálogo deixa pra gente. A educação existe para quê? Para conformar as pessoas à realidade que está aí? Ou para dar ferramentas para que elas sejam capazes de reinventar essa realidade? Agora, na nossa última sessão, vamos expandir um pouco o escopo. Sair da sala de aula e ir para a sociedade. A gente vai ver como essa pedagogia é, no fim das contas, uma ferramenta para a vida e também para a ação política. Então, o ato de perguntar vai muito além da simples curiosidade intelectual. É um ato de resistência. É a ferramenta que nos permite entender a cultura popular, construir uma sociedade mais democrática e, acima de tudo, é o que nos afirma como sujeitos da nossa própria história e não só como meros espectadores.
A pedagogia da pergunta desafia a gente a questionar o tal do senso comum. Sabe aquelas verdades que todo mundo aceita sem nem pensar? Citando Gramsci, eles não veem o senso comum como um fim, mas sim como ponto de partida para uma compreensão mais profunda e crítica da realidade. O ponto crucial é este. Essa filosofia educacional está enraizada numa confiança profunda na capacidade das pessoas. Ela acredita que todo mundo, não só uma elite, tem o conhecimento e o poder para transformar a própria vida e a sociedade. E essa é, talvez, a mensagem final mais poderosa de toda essa conversa. Num mundo que muitas vezes exige conformidade, silêncio, o simples ato de fazer uma pergunta pode ser o gesto mais transformador de todos. E assim, essa análise termina não como a resposta, mas, claro, com uma pergunta, uma que convida cada um a levar o espírito desse diálogo para o dia a dia. A pergunta fica no ar, como um desafio e um convite à ação.